Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Esse vídeo é para você que está começando, né? É um tutorial também para iniciantes. Eu tenho outros vídeos sobre equipamentos, né? Para quem está começando, os links vão estar aqui na descrição. Mas hoje eu vou falar sobre uma linha de câmeras, né, mais antiga, projetos entre 2012 e 2014, né? Que é a linha Sony NEX. As linhas Sony NEX tem vários modelos, tá? Eu vou falar sobre alguns deles. Estou gravando essa cabeça num deles, né? numa Sony NEX 5T, que é uma das mais interessantes, tá? E nessa série, né? Hoje eu estou falando sobre Sony, mas vou falar sobre Canon, vou falar sobre Panasonic em outros vídeos, tá bom? Sempre pensando e analisando possibilidades para você em termos de equipamento, né, você que está pensando em começar a produzir conteúdo audiovisual, tá? Se esse tipo de conteúdo te interessa, considere assinar o canal, clica no sininho para receber notificações e fica comigo para conhecer um pouquinho mais das câmeras Sony NEX. Bom, então como a gente falou, né, hoje a gente vai falar sobre as câmeras da linha Sony NEX, NEX, né, NEX, tá? E principalmente assim, esse mercado esse é o vídeo, antes de mais nada, né? É um vídeo tutorial para iniciantes, tá? Ou seja, para você que está pensando em começar a produzir, tá? E aí tem algumas dúvidas. Eu tenho outros vídeos em relação a equipamento, vou deixar os links aqui abaixo na descrição, você pode olhar. E nessa série anterior eu falo sobre a possibilidade, tá, de você usar câmeras e enfim, né? É um mercado muito grande com possibilidades, com modelos para todos os bolsos, tá? E claro, você tem o mercado de usados, você que de repente está começando, que você não quer fazer um investimento muito grande, tá? Então você poderá olhar para o mercado de usados, onde você vai ver algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, essas câmeras da linha NEX, elas começaram a ser, são projetos do início 2010, 2011, começaram a ir para o mercado em 2011, 2012, né? Aí tem uma série de modelos que vão gradualmente melhorando, né? Com algumas funcionalidades a mais, tá? E aí você tem essas câmeras até 14, 15, algumas acho que você ainda consegue até comprar nova em alguns países, tá? Mas assim, por que assim a gente pode pensar nessas câmeras quando a gente está imaginando em começar uma produção, tá? Nesses vídeos, nessa série de vídeos que eu já coloquei, eu fiz uma espécie de listinha de características que seriam desejáveis, né, para você que vai produzir conteúdo audiovisual, tá? Então, assim, as câmeras, algumas das câmeras da linha Sony NEX têm algumas dessas características. Como eu falei no outro vídeo, tá? Para você achar um modelo que tenha todas aquelas características desejáveis, normalmente ele vai ser muito caro, tá? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, eu vejo nessa linha, que é mais antiga, algumas qualidades interessantes, tá? Com um preço que é relativamente baixo em relação aos lançamentos de hoje, né? Eu vou falar esse preço aqui em dólar, né? Porque eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Hoje, né? O dólar está bem caro, está mais de R$5, 5 e pouco, 5,50, então está bem caro. Então, essas câmeras no mercado de usados do Brasil, você vai achar hoje entre 100 e 200 dólares, às vezes, talvez até 250 dólares, tá? Então, algo entre 500 e 600, as mais simples, até 1.000, 1.500, né? Quando vem com lente, a lente do kit, tá? O que já é uma grande vantagem. Então, você vai ter essa margem de preço, tá? E o que você está comprando, né? Por esse valor, tá? Então, assim, em primeiro lugar, você vai estar comprando uma câmera que grava em Full HD. Tá? Outros vídeos, né, num vídeo anterior, né, se você quiser assistir, eu explico, né, o que é Full HD, o que é HD, mas em tese, vou colocar esse quadrinho aqui de volta, só para você rever, né, o Full HD, hoje, né, o padrão, né, tá indo, já principalmente no mercado profissional, o 4K, né, já tem TVs 4K, tá? Mas assim, o Full HD, que é o 1920 por 1080, né? As imagens digitais são formadas por pixels, né? Então, por pontos eletrônicos. Então, quanto mais pontos, mais densidade de pontos eu tenho, melhor a qualidade de imagem em tese que eu vou ter, tá? Então, o Full HD é 1920 por 1080, como você está vendo aí no quadro. Então, essas câmeras, alguns desses modelos já gravam o Full HD, que é o 1080p.
Tá? Um pouquinho antes do Full HD, você vai ter o HD só, que seria o 720p. Os modelos mais antigos da série Sony Next, normalmente os que terminam com 3, né, a Next 3, a Next C3, elas, salvo engano, não gravam em Full HD, elas só vão gravar em HD. Por isso, né, essas mais antigas talvez não sejam a melhor opção, porque às vezes a diferença de preço delas para essa aqui, por exemplo, é a 5T, né, ela já grava em Full HD. Eu tenho essa outra aqui que é uma Sony F3, né? Essa F já também grava em Full HD, né? Então, assim, essas que já gravam em Full HD, de repente você vai pagar 100, 200 reais a mais e vai compensar. Para você comprar uma que não grava em Full HD, talvez o que vale a pena seria ela estar num preço muito barato e estar com a lente do kit, a lente original. Essa é uma lente zoom, tá? Que vai te dar algumas possibilidades, tá? Porque ela tem várias distâncias focais, né? O zoom é isso, né? Ela te permite, né, um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado, não é muito poderosa, mas é a lente original, tem boa qualidade, tá? É uma 1855, não sei se dá para ver aqui, tá? Uma 1855, então o 18 seria seria uma grande angular, tá? E eu vou num zoom, não seria um grande zoom, mas 55, tá? Como esse é um sensor APS-C, esses números vão fazer um efeito um pouquinho diferente. Mas eu não vou entrar nisso, que é um assunto muito técnico, tá? Basicamente, né, se você conseguir um corpo com a lente do kit, né, a lente original, por um preço razoável, esse é um bom negócio, porque você vai ter o Full HD e com a lente original você tem uma coisa fundamental que é a eletrônica da lente falando com a câmera, ou seja, algumas funções automáticas, como foco automático, que é uma coisa muito importante, principalmente se você se grava sozinho, né? Elas vão funcionar aqui, então vai te ajudar bastante, principalmente você que é iniciante, tá? Ter foco automático, né, vai te ajudar. E a lente, né, a lente original, a lente Sony, né, não precisa ser essa lente, mas uma lente Sony com o bocal, com o encaixe Sony E-mount, que a gente chama, mount, a montagem I, tá? Sony mount ou encaixe Sony, tá? Uma lente dessa, ela vai ter uma eletrônica que vai ser compatível com o corpo da câmera e vai te permitir funcionar ou usar todos os recursos, né? Principalmente autofoco, né? E uma série de recursos automatizados que vão te ajudar muito, principalmente se você sendo um iniciante, tá certo? Essa é a Sony Nex 5T, é a câmera que eu gravei a cabeça, né? O início desse vídeo foi gravado com essa câmera, tá? Essa aqui é uma F3, tá certo? Ela é uma câmera um pouco mais simples, mas ela também grava o Full HD. Aqui só para você ver, ela não tá com uma lente original Sony, ela tá com um adaptador, usando uma lentezinha bem simples, tá? Barata, manual, quer dizer, essa aqui não tem eletrônica, foco é manual, abertura manual, tudo manual, tá? Entretanto, são lentes bem baratas, pode ser útil para você, né? Se você por um acaso comprou o corpo com um preço bom, mas ele veio sem a lente, você pode começar talvez com uma lente manual, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas é uma possibilidade, tá? A F3 e a 5, né? Você vai ter dessa série, você vai ter F3, C3, N3, 5R, a 5T, por exemplo, que não foi vendida no Brasil, né? Ela foi vendida, né, acho que nos Estados Unidos, no Canadá, mas ela veio para o Brasil, mas ela originalmente, a Sony Brasil não vendeu essa câmera, vendeu a 5R, que é parecida. Enfim, você tem uma linha muito grande, tá? Então toda vez que você olhar ou se interessar por uma câmera dessa, uma Sony Nex dessa série, seria bom que você desse uma olhada no modelo especificamente, é 5R, é 3, né? E aí vai na internet e vê as especificações. O que você vai querer é que ela grave em Full HD, tá? Porque, como eu falei, se ela gravar só em 720p, ou seja, o HD normal, talvez ela não seja a melhor opção para você, tá? Essas câmeras, a segunda coisa interessante que elas têm, né, além de gravar Full HD, os dois modelos, tá? Elas têm uma coisa que para quem está começando ajuda muito, que é essa telinha flip aqui. Não é toda câmera barata que vai te dar isso aqui, tá? Isso aqui para quem está se filmando, para quem está fazendo vlog, deixa eu ver se eu acho um foco aqui melhor, tá? Então, para quem está se filmando, para quem está fazendo vlog, para quem tá filmando sozinho, né? Então, você tem essa lentezinha ajuda muito, muito mesmo, tá certo? Isso, como eu falei, não é toda câmera que tem. Algumas vão ter o flip lateral, essa aqui é o flip para cima, tá?
mas ela já te ajuda, você já se foca, você já se olha, e isso faz uma diferença danada. A 5T, né, que é essa que eu acho mais interessante, uma das que eu acho mais interessante, ela tem outras funcionalidades legais. Por exemplo, a 5T, esse modelo especificamente, ela tem já a tela touch, né? Então a tela, você já comanda aqui pelo touch, isso no foco às vezes é bem útil, porque você, com um toque na tela, você já manda ela focar num ponto específico, né? E isso já te ajuda bastante. Outra coisa que você vai ver aqui no menu, vamos olhar aqui o menuzinho dela, que vai fazer a diferença. Ó, se dá para focar aqui, ó. Esses são os formatos de vídeo com que ela grava, tá? Então ela vai gravar. Deixa eu ver se melhora aqui um pouquinho o foco aqui, tá? 24p, que é aquela o P, esse P de quadro, 24 quadros por segundo, tá? O 24 quadros, 24 frames por segundo é mais ou menos a velocidade que o pessoal do cinema usa, então essa é uma coisa desejável, tá? Outro número comum é o 30p, que é mais comum para vídeo, tá? Mas de qualquer forma ela grava o 24p, que já vai te garantir, e ela tem uma diferença que é o 60p. Tá? 60p é legal por quê? Porque ele vai te permitir fazer slow motion, né? Ou seja, a imagem, né? Você pode, gravando em 60p, você já vai conseguir levar para o seu programa de edição e fazer um slow, fazer uma câmera lenta, né? Até 40% da velocidade, né? Sem ficar muito feio, sem ficar muito batido, sem ficar muito, assim, não ficar muito natural, né? Esse é um problema. E a 5T vai poder fazer isso, né, para você. E por isso eu achei ela interessante. Outra coisa que ela tem, que algumas não têm, é que ela já tem a função do Wi-Fi. Então, com o Wi-Fi, você consegue transferir diretamente as suas fotos para um celular. Ela tem um aplicativo, né? Então, com esse aplicativo, você transfere fotos, né, sem ter que cabear. Você pode, inclusive, comandar a câmera para disparar a distância usando o aplicativo apenas para fotos, para vídeo não, mas você consegue fazer isso com essa câmera aqui. Então, assim, ela tem, né, essas qualidades, isso eu acho que já é bem interessante. A F3, que você vai encontrar provavelmente um pouco mais barata, né, ela já não vai ter o touch, né, né, e na parte do tamanho da imagem, né, as duas têm o mesmo sensor para foto, elas vão ser muito semelhantes, tá? Mas se você olhar aqui, ó, né, em comparação à 5T, essa é a F3, tá? A F3, deixa eu ver se eu boto um pouquinho mais de foco aqui. Não, aqui. Tá, acho que já dá para ver, né? Então você vai ter o 24 quadros, 24p, e você vai ter o 60i, que tem lá na outra também. Mas o 60i, que é o intervalado, né? É uma forma de gravar que não te ajuda muito, né? Você vai te dar mais trabalho para fazer slow, enfim, não é meio para você editar, enfim, não é legal, tá? A outra você vai ver que é o P, né? Então, quando você olhar em resolução de câmera, hoje você tem que olhar para essa. Esquece o I, né? Eu não vou te explicar aqui agora, vai ficar muito longo, mas vai atrás do P. Então, essa aqui tem 24p, mas não tem o 60p que te daria aquela coisa do slow motion. Então essa é uma diferença, tá? A F3 não tem touch, a F3 não tem Wi-Fi, a F3 vai gravar em Full HD também, mas não vai te dar o 60p que vai te ajudar no slow motion, na câmera lenta. Isso não quer dizer que você não possa fazer câmera lenta usando um software de edição e tal, mas ele não vai ficar tão bom, né, se você não gravar originalmente, né, em 60 ou mais. As câmeras mais novas hoje, só para você ter uma ideia, elas já estão gravando até em 4K, né, 60p, 120p, né, e em Full HD tem câmera que já está gravando em 120p, 240p, você consegue fazer super slow, né, com muita qualidade, mas não é o caso, né. E até porque câmeras assim estão custando, uma câmera Sony de ponta hoje, você vai achar de 10, 15, 20, 30 mil reais, dependendo do conjunto de recursos. Então você tem uma câmera que grave Full HD, né, que vai te dar, se você comprar uma dessa, vai te dar o 60p para você fazer slow, tem a tela flip que vai te ajudar, né, a se gravar, a fazer vlog, a trabalhar sozinho, né? Então isso vai ser muito interessante, tá? Você vai achar no mercado de usados câmeras sem só corpo,
né? Mas aí você vai ter que se virar com a lente, então só corpo tem que estar com preço realmente muito bom, tá? E às vezes você pode fazer o seguinte, foi o que aconteceu quando eu comprei, na realidade eu comprei a F3, né? Eu já tinha comprado a 5T, mas ela não tinha chegado ainda para mim, mas eu tinha comprado a 5T só o corpo, sem lente, então eu achei uma F3 bem barata que tinha essa lente original, né? Então eu comprei a F3, né? Basicamente pela lente, o preço que eu paguei pelo conjunto da F3 mais a lente, né? Foi abaixo até do preço da lente hoje separado, e aí agora a lente, portei a lente aqui para, né, para 5T, a lente original, que aí eu consigo utilizar todas as funções da câmera automática, foco automático, etc, né, autofoco, né, usando essa, e a F3 fica como uma câmera reserva, ela está com essa lente aqui, usando um adaptador, mas está chegando para mim um adaptador para lentes Canon, né, então eu vou poder também dar essa aqui uma ótica mais interessante. É importante saber, gente, que você que é iniciante, que a câmera, né, só o corpo, o sensor da câmera, claro que eles fazem diferença, mas assim, quando você vê uma imagem muito diferenciada, né, às vezes você vai ver duas imagens, né, com qualidades muito diferentes feitas pela mesma câmera, tá? Então às vezes não é só o sensor que fala, a lente é muito importante. Então você ter uma lente de qualidade, né, pode te dar uma imagem muito diferente, tá? Essas duas câmeras têm imagens muito boas, tanto para fotografia, né, como eu falei, é um sensor 16 mega, bem interessante, né? Então para foto elas têm qualidade muito boa, né? Em vídeo vocês já viram a cabeça, eu vou rodar algumas imagens que eu fiz com essa câmera, né, de vídeo também, gravadas em Full HD, tá? Gravadas em 1920 por 1080. Vou rodar, né, um exemplo também do slow, né, que ela faz internamente, e só 5T no caso, tá bom? E enfim, é um conjunto interessante, é uma relação custo-benefício interessante. Agora, né, o que essas câmeras têm, assim, qual é o problema, né? Por que, como eu falei, né, a perfeição custa caro, né? Toda a lista ideal de itens, né? Só recapitulando, se você não viu o outro vídeo, né? Eu falei, entre outras coisas, autofoco, tela flip, gravar em Full HD, tá? Agora, algumas coisas que nenhuma Sony Nex dessa geração vai ter é, por exemplo, a entrada para microfone externo, tá? Elas têm uma entradinha aqui USB para conexão, para dados, para atualização. Elas têm uma entradinha HDMI, uma saída, desculpe, HDMI, que vai, né, para você, por exemplo, ligar no monitor e você ver as suas fotos, a sua gravação, né? A maioria das câmeras antigas tem alguma saída HDMI, mas apenas para reprodução do conteúdo que você já gravou, que ela já registrou no cartão, tá? Então, ela não tem entrada de microfone externo. Isso é um senão, tá? Mas não impede nada. Aquela cabeça que você viu, que eu iniciei esse vídeo, ela foi gravada com o microfone. A câmera tem um microfone, ela tem um microfone interno, né? Como vários equipamentos têm. Entretanto, também como vários. Qual é o problema do microfone interno? O problema do microfone interno é que ele é um microfone omnidirecional, um microfone que capta, né, o áudio de todas as direções. E aí, claro, a sua voz e o ruído que está perto de você vão entrar com um nível semelhante. Então, é meio complicado de você ter um áudio de qualidade, principalmente se você estiver na rua ou num ambiente muito barulhento, tá? Entretanto, como você viu lá a cabeça, né, que eu fiz, eu gravei com o microfone interno da câmera, tá? No quarto, fechado, né? Um lugar silencioso. E, claro, fiz um ajuste no Adobe Premiere, tá? Usei um filtro de redução de ruído para eliminar o ruído do entorno que o microfone geral captou, o microfone interno captou, e dei uma equalizadinha, tá? Para poder ajustar algumas coisas. Vou depois fazer um outro vídeo mostrando essa questão do áudio. Mas, assim, é viável. Se você tiver um lugar tranquilo para gravar com ela, você pode gravar com o microfone dela, né? Não precisa ter o microfone externo, tá? Claro que o microfone externo sempre vai te dar mais qualidade. Aqui eu estou gravando uma G7, que já tem, uma Panasonic G7, que já tem entrada de microfone, o áudio é melhor, você pode, aí vai depender do seu microfone, tá? Mas isso também não impede nada. E a segunda coisa que ela não tem é o que a gente chama de saída HDMI limpa, né? Ou seja, ela tem a saída HDMI, mas se você ligar no monitor, o monitor vai aparecer não só a imagem da câmera, mas todas as informações, né, que ela coloca para você, tá? Ou seja, esse conjunto de informações aqui vai aparecer na sua tela e não tem muito como tirar. Você pode mudar
algumas coisas aqui, ó, né? Se ele bota mais ou menos coisa, mais ou menos funções, mas de qualquer forma vai ficar aparecendo essas coisas, e aí você perde uma das possibilidades interessantes de você trabalhar com câmeras híbridas, que é ligar ela através da saída HDMI e de uma plaquinha de captura tipo essa aqui, ó, que você hoje está comprando baratinho. Deixa eu botar aqui, né? Ó, né? Essa é uma placa de captura, ou seja, a saída HDMI vai aqui, o USB você coloca no seu computador e o seu computador vê a entrada HDMI como uma webcam, e aí você pode entrar em videoconferência, no Google Meet, no Skype, não sei o que, você pode colocar no OBS, né, que é um programa, né, de corte e tal. Então, assim, a saída HDMI limpa, que é uma função muito legal, porque ela aumenta a funcionalidade da câmera, tá? Ou seja, você pode usar a câmera como webcam, né, em lives e tal. Nesse caso, essa série eu já testei algumas, tá? A princípio, nenhuma delas tem a saída HDMI limpa. Essa característica, inclusive, é uma característica que você só vai ver, claro, em câmeras mais novas. Por quê? Porque isso aqui, né, são câmeras fotográficas, tá? São câmeras híbridas, ou seja, elas tiram foto e fazem vídeo, né? Um belo dia, os fabricantes de câmeras, né, perceberam que se eles melhorassem as características de gravação de vídeo das câmeras deles, eles teriam um público aumentado. Isso começou a dar muito certo. Então hoje você tem um mercado de câmeras híbridas, ou seja, câmeras que estão sendo compradas inclusive mais para vídeo até do que para foto, tá? E aí, nessa geração mais nova, claro que o microfone externo, a entrada para microfone externo virou uma coisa interessante, tá? Só que esses modelos mais antigos não pensavam assim ainda, já tinham algumas características de vídeo boa, né? Como eu falei aqui, já tem o Full HD, tem o 60p, mas a entrada de microfone ainda não tinha, não estava no radar deles, né? As câmeras mais novas vão ter. Então você já vai encontrar da linha Sony, já a partir da 5000, 5100, você já vai encontrar, salvo engano, a saída HDMI limpa, o que já é bom, né? Ou você vai poder conectar ela, comandar ela pelo USB, através de software específico da Sony, isso também é legal, mas aí você já vai estar mudando de patamar, né? Uma câmera da Sony da série 500, 5000, desculpe, ou 6000, aí você já está falando em termos de 2, 3, 5, até 10 mil reais, dependendo do modelo, né? De quão atual ele é. Aí você já vai ter até câmeras em 4K, enfim, é outra história, tá? O que às vezes pode ser interessante é você ter uma câmera dessa com essa lente, né, porque essa lente Sony, né, com encaixe e mount, com encaixe Sony, ela vai poder ser útil em câmeras posteriores que você compre da Sony, que tem o mesmo encaixe, o encaixe Sony, encaixe e mount, e aí isso pode te economizar alguma grana mais à frente, tá? Mas isso aí é na sua evolução. Enfim, de qualquer forma, né, ficam aí duas, na realidade existem outros modelos, né, da linha Sony Nex, tá? Então, toda vez que você encontrar uma possibilidade, dá uma olhada no Google, né? Dá uma olhada nas características. Aí o que você vai procurar? Grave 1920 por 1080, né? Ou seja, o 1080p, legal. Tem tela flip de 180, como essa aqui? Nem todos têm, algumas só fazem até aqui, ó. Só fazem até assim, ela não levanta, tá? Então, alguns modelos têm isso, outras não. Então, você vai procurar um modelo que tenha a tela flip de 180 graus, tá certo? E se tiver o 1080p, né? Ou seja, gravar em Full HD e ainda gravar em 60 frames por segundo, que é o 60p, melhor, porque você vai conseguir fazer um slow de maior qualidade, tá? Sem muita dificuldade, tá certo? Então fica a dica. Esse, como eu falei, é um vídeo para iniciante, tá? O que eu tô, né? Você vai encontrar muitos vídeos aí sobre os lançamentos, sobre as câmeras caras, tá? Mas eu tô fazendo essa série para quem tá começando, levantando algumas possibilidades mais antigas, né? Que você pode utilizar, né? Para começar a sua produção audiovisual, tá certo? Eu espero que tenha gostado. Se gostou, se gosta de ver esse tipo de conteúdo, considere assinar o canal. Eu não tô, né? Isso aqui é uma câmera antiga, tá? Eu não tô recebendo nada para fazer propaganda nem nada. Nessa série eu vou falar sobre outras câmeras, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre Panasonic, depois eu vou falar sobre Canon. Quer dizer, todas elas eu vou visitar as marcas e ver que modelos mais antigos, com preço menor, você pode conseguir, né? E que vantagens e desvantagens você tem nesse caso. Se você, claro, tem muita grana, aí você já vai partir para outro tipo de, né? Você vai procurar uma câmera nova, que já grava em 4K, que já vai fazer 120p, né? Enfim, que vai te dar, que tem entrada de microfone, aí já vai ser uma outra faixa de preço. Mas esse vídeo é para iniciantes e eu espero que tenha sido útil para você, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até a próxima.